Olá, pessoal! Então vamos para a nossa última etapa da aula de bactérias, né? Nessa sequência de aulas que a gente teve conhecendo mais um pouco sobre esses seres vivos, e agora a gente vai falar de algumas doenças que são transmitidas por alimentos ou água contaminados e são causadas por bactérias, tá? A gente chama de DTA. Doenças transmitidas por alimentos, beleza? Então, a gente, claro que não vai ver todas as doenças, a gente vai ver algumas principais, algumas características, curiosidades, tá? Porque senão ficaria realmente enorme, né? A aula tem muita doença que, infelizmente, é causada por alimento e por bactéria, tá bom? Pessoal, antes de começar, vamos diferenciar infecção de intoxicação alimentar. Duas palavras que aparecem muito quando a gente fala de doença, tá? Infecção é quando a gente tem a ingestão o alimento ou a água já possui as células das bactérias viáveis, vivas ali, para poder depois causar infecção dentro do nosso corpo. Então, eu já como o alimento ou a água com as células potencialmente, né, patogênicas. Por que eu falo que elas podem ou não causar doença? Pessoal, porque a gente tem muitas barreiras no nosso corpo, físicas, barreiras, né, realmente imunológicas para defender o nosso organismo de seres estranhos, de bactérias patogênicas. Então, para realmente a bactéria conseguir causar uma infecção, né, as bactérias elas têm que passar por muitas barreiras, muitos obstáculos para poder então atingir e causar uma doença no nosso corpo. Algumas vezes isso acontece quando a gente já está com o sistema imunológico mais baixo, né, mais debilitado por alguma outra doença, por estresse, por má alimentação. Aí pode ser que as bactérias consigam passar por esses obstáculos mais facilmente, né? Então, para causar infecção também precisa ter uma dose de bactérias relativamente alta. Depende muito da espécie, mas não é assim, comendo um alimento que tenha, né, algumas células de bactérias patogênicas, eu já vou ficar doente, né? Geralmente não, a gente precisa de uma dose infectante, que a gente chama, né, de um número X de células para poder causar algum tipo de doença. Tanto que existem padrões, né, segundo a Anvisa, que a gente vai estudar mais para frente, para verificar quanto pode de tal bactéria em determinado alimento, quantas células são permitidas, né? Porque os alimentos, de fato, eles são contaminados, né? Muitos alimentos existem, que a gente come por aí, eles já vêm com bactérias, né, pra gente. Então, para realmente causar doença, as bactérias têm que passar por um monte de barreiras aí, tá bom? E a intoxicação alimentar, a gente fala que a gente já tem a ingestão das toxinas prontas ou pré-prontas. Então, na intoxicação alimentar, eu nem preciso me alimentar de um alimento é ótimo, né? Eu nem preciso comer um alimento com célula viva de bactéria. Basta aquela bactéria, aquele micro-organismo ter produzido ali toxinas, né? E eu vou comer esse alimento cheio de toxinas, e daí sim, essas toxinas no meu corpo vão fazer algum efeito. Geralmente, as intoxicações alimentares, elas causam um efeito mais rápido, tá? Então, é muito mais os sintomas, né? Mal a gente acaba comendo, e se a toxina está em grande quantidade, a gente já começa a sentir os sintomas ali imediatamente, em poucas horas, inclusive, tá? Geralmente, então, na intoxicação alimentar, nem precisa a bactéria estar viva. A bactéria pode já ter morrido e deixado a toxina no alimento. Isso já é o suficiente para causar uma intoxicação alimentar. Tem a ver com a toxina, tá? Importante falar aqui também, no começo, para não ficar repetindo toda hora, que muitas dessas doenças, elas têm sintomas, diagnósticos e tratamentos muito parecidos, tá? Depende, lógico, que vai variar de acordo com a gravidade do caso, mas geralmente a gente tem a presença de febre, dor no corpo, diarreia, né? Náuseas, vômitos, como sintomas da grande maioria dessas doenças causadas por bactérias, né? Veiculadas por alimento. Diagnóstico também, geralmente, é muito parecido através de exames de fezes, né? Para verificar
qual tipo de bactéria está infectando a pessoa. Tratamentos, dependendo da gravidade também, eles podem ser muito parecidos, né? Desde uma reidratação oral com água, com sais, né? Até antibióticos, né? A bactéria que precisa realmente ser tratada com antibióticos. Então, esses tratamentos são muito parecidos. Não vou ficar toda hora repetindo, tá bom? Vamos mais para as curiosidades. Então, a primeira doença que eu vou falar para vocês é a cólera. Ela é causada por uma bactéria assim, ó, que parece um feijãozinho, né? Que a gente chama esse formato de vibrião. A gente estudou lá na aula de morfologia, né? Chamado Vibrio cholera, né? O nome da bactéria. Então, a cólera ela é uma doença, gente, que já foi responsável por muitas pandemias e principalmente ela acaba sendo frequente em países em desenvolvimento, que tem um saneamento básico precário, né? Porque basicamente é simples de se prevenir da cólera. Basta lavar as mãos, beber água potável, né? Só que a gente sabe que essas condições mínimas de higiene não estão presentes em boa parte, né, do mundo. No nosso próprio país, né, as condições mínimas de higiene não estão presentes, né, em boa parte da população. Então a cólera já matou muita gente, né? E ela, infelizmente, ela ataca bastante, né, pessoas que estão nesses países em desenvolvimento, nas áreas, né, em desenvolvimento. Tem como uma característica a diarreia intensa e também aquosa. A gente às vezes até vê falar de água de arroz, a característica da diarreia como uma água de arroz meio pálida, né, e muito aquosa, que pode levar a uma desidratação muito rápida, a pessoa rapidamente se desidrata e pode levar à morte. Muita gente, como eu disse, morreu de cólera. Então, o tratamento, dependendo da gravidade, né, com uma simples reidratação oral e, né, reposição de águas e sais já é o suficiente, mas depende muito do grau, né, que a doença está na pessoa. Até aqui uma curiosidade, lógico que isso não é utilizado frequentemente mais, mas já em vários surtos, né, epidemias grandes de cólera, utilizavam-se o que se chamava de cama de cólera, olha só, com um orifício ali no meio já para as fezes saírem mais rápido, para coletar esse material e já descartar, né, tamanha era a demanda, né, de muitas pessoas doentes, né, lógico que não é assim em todo lugar e atualmente o tratamento da cólera, mas realmente em questões de apuros e ficou famosa a cama de cólera. Então vamos falar agora da febre tifoide, tá? Essa doença ela é causada pela salmonela entérica do tipo TIF, tá? Esse sorovar aqui é a mesma coisa que falar um tipo diferente. Tem várias salmonelas entéricas dessa espécie, salmonela entérica, mas de tipos diferentes de acordo com a genética da bactéria. Então, essa, como o próprio nome já diz, né, a febre, ela causa realmente uma febre intensa. Também é muito comum em lugares onde o saneamento básico é precário, tá, é deficiente, e nesse caso a bactéria ela pode invadir a corrente sanguínea, invadir o sistema linfático e parar em alguns órgãos, né, inclusive invadir, ficar alocada em órgãos e realmente levar à morte. Essa sepse, né, que está aqui embaixo, é a definição de bactérias que entram na corrente sanguínea e causam uma infecção generalizada mesmo, podendo levar à morte, tá? Então a febre tifoide, ela ainda bem não é assim muito predominante, ela é mais rara, né? Mas quando ela acontece, ela pode realmente ser fatal, pode ser muito grave, tá? Um caso conhecido, inclusive, nos Estados Unidos, em relação a essa doença, na febre tifoide, foi uma moça que ficou conhecida como Mary Tifoide. Ela era cozinheira e ela tinha muitas bactérias, né, desse tipo, Salmonella typhi aqui, na vesícula biliar dela. Então ela era infectada e ela liberava nas fezes uma quantidade que os médicos falaram que eram realmente uma quantidade superior à maioria dos casos, era fora do normal, né? Porque essas bactérias estavam alojadas na vesícula de uma maneira que não tinha remédio na época que fosse, né, eficaz.
A única salvação seria ela retirar a vesícula, né? Ela tinha que fazer uma cirurgia para retirar a vesícula para poder se tratar. Só que ela não quis fazer isso. Ela não quis fazer essa cirurgia e ela era cozinheira, né, de restaurantes. Então, próximo da cidade dela ali, na cidade dela e nas regiões próximas, várias pessoas ficaram, né, com a febre tifoide e foram investigando daqui, investigando dali, chegaram, né, num ponto em comum que essas pessoas tinham se alimentado naquele restaurante que a Mary trabalhava, e, enfim, chegaram que ela era culpada e realmente ela ficou internada, ela foi tentaram tratar ela, mas chegou nesse ponto que viram, não, só tirando a vesícula biliar mesmo, né? E ela não quis tirar. Então ela foi presa, né? Depois de algum tempo ela foi solta sob essa condição de não trabalhar mais com restaurantes, não fazer mais esse tipo de trabalho para não infectar pessoas, já que ela não queria fazer a cirurgia, né? Só que ela mudou de cidade, ela mudou de nome e ela continuou trabalhando como cozinheira. E na cidade que ela morou, né, depois vários surtos de febre tifoide também foram relatados. E assim foi até a morte, né? Depois de um tempo ela morreu em relação à febre tifoide e ficou um caso curioso. Era só tirar a vesícula, se tratar, ela não quis. E era cozinheira, né? Olha só o perigo. Pessoal, outro tipo de doença, a gente nem tem um nome direito, mas a gente fala intoxicação, nesse caso intoxicação por Staphylococcus aureus, né? Intoxicação estafilocócica. Esse gênero Staphylococcus, ele abrange mais de 40 espécies, tá? E muitas dessas espécies produzem uma toxina que pode ser potente, pode ser realmente até fatal, tá? Essa espécie aqui é a mais famosa, Staphylococcus aureus. Muitos casos, né, de surtos alimentares são relatados em relação a essa espécie, né? Aqui tem a forma, né, que a gente já estudou, a forma de estafilococo, né, típica dessa bactéria. E, pessoal, essa toxina, né, então, ela causa sintomas, como eu falei, lembra que quando a gente tem uma intoxicação alimentar, os sintomas são muito rápidos, em questão de meia hora já é possível apresentar alguns sintomas, como náuseas, diarreia, né, e febre, em relação a essa toxina aqui, tá? E uma curiosidade é que a bactéria Staphylococcus, ela tá presente na nossa pele, né? Quase metade da população normal, sem estar doente, possui essa bactéria na pele, né? E não causa mal algum, não causa doença alguma, tá? Só que quando essa bactéria sai, né, da pele, vai parar no alimento e depois é ingerida, lá dentro, né, se ela produziu essa toxina no alimento, lá dentro essa toxina realmente pode causar, né, alguns danos bem até sérios, né, para as pessoas. Então é uma curiosidade que até inclusive manipuladores de alimentos, né, fazem, né, testes para verificar, fazem, né, um esfregaço na pele para verificar se essas pessoas naturalmente não habitam, né, se as bactérias não habitam nessas pessoas, para, no caso, de repente, tirar essa pessoa que trabalha como manipuladora de alimento direto ali do contato com o alimento, para não acontecer o que aconteceu com a Mary, né, tifoide, por exemplo. Então, essa bactéria está presente na pele de muitas pessoas, inclusive, tá? Outra intoxicação também importante, bastante frequente, é causada por essa bactéria aqui, ó, chamada Clostridium perfringens, tá? Bactérias do gênero Clostridium, geralmente elas são anaeróbias, tá? Então lembra lá, da gente já falou isso na aula anterior, elas não suportam o oxigênio, tá? E além disso, elas produzem esporos resistentes. Então, além de produzir toxina, né, ela produz esporos. Lembra que esporos são estruturas de resistência? Então, elas podem viver num ambiente muito tempo na forma do esporo, e quando as condições, então, né, forem viáveis, ela volta a viver normalmente e pode causar, então, essa intoxicação. Só que a toxina, ainda bem, ela é termolábil. O que significa isso? A toxina, ela acaba sendo degradada se numa temperatura de 75 graus, né? Então, se o alimento passa por um tipo de processo que leva a temperatura alta, a toxina, ela é eliminada, tá?
E ainda é necessário realmente uma dose infectante muito grande para esse tipo de bactéria infectar, né, intoxicar. Então precisa muita bactéria produzindo muita toxina, tá, para que realmente a doença aconteça, tá? Ou a pessoa está realmente com o sistema imune mais debilitado. Sério? Certo? Outra doença também causada por um Clostridium, mas esse aqui é mais famoso, Clostridium botulinum, causa uma doença chamada botulismo, tá? Esse cara aqui também é uma bactéria anaeróbia, também produz esporos, só que essa toxina, ela tem uma característica dela ser neurotóxica. O que significa essa toxina botulínica neurotóxica? Ela tem capacidade de bloquear o contato entre neurônios e músculos. Então, literalmente, ela causa paralisias, né? Então, as pessoas que têm o botulismo, se não verificado isso num curto espaço de tempo, né? Em poucos dias, a pessoa pode começar a sentir algumas paralisias faciais, paralisia na respiração. Isso que é o mais perigoso, porque quando você quer respirar e o músculo, né, não acompanha a respiração, você morre não conseguindo respirar, né? Então, alguns casos de botulismo relatados com morte por falta, né, de respirar já foram relatados. Não é uma doença assim, né, muito comum, ainda bem, tá? Só que tem que tomar cuidado porque ela também, o Clostridium botulinum, também produz esporo resistente e esse esporo pode ficar, né, em alguns lugares e depois de muito tempo essa bactéria pode viver. A toxina ela é destruída pelo calor, tá? Só que muitas vezes a gente acaba colocando, né, por exemplo, milho, enlatado, esses alimentos que vêm em conserva, portanto, sem oxigênio, lembra que essas duas bactérias aí não gostam do oxigênio. Então, geralmente a gente acaba consumindo esses alimentos em preparações frias, em alimentos que não vão no fogo, não vão ser, né, cozidos. Isso, aí que tá o problema. Se tem a toxina nesses alimentos e você não cozinha, por mais que as toxinas elas vão desaparecer com a temperatura alta, mas você não cozinhou esse alimento, então pode ser que a toxina esteja ali presente e pode causar uma intoxicação, tá? Rapidamente verificado, o tratamento com uma antitoxina é bastante, né, bastante eficaz e causa bastante sucesso. Uma curiosidade é que essa mesma toxina botulínica, ela é utilizada, né, pela indústria de estética, né, para fazer o Botox. Então, o Botox que deixa as pessoas, né, sem rugas, um tratamento estético, ele é feito da mesma toxina aqui que a bactéria Clostridium botulinum produz. Só que, logicamente, né, os laboratórios manipulam, né, fazem um processamento dessa toxina em uma concentração pequenininha que realmente vai causar o efeito de paralisar o músculo, né? Não deixa de ser isso que eu expliquei para você. A toxina paralisa, né? Então deixa a pessoa, né, com o músculo paralisado, tá? Não somente no caso estético, mas também em terapias. Várias doenças hoje são tratadas por essa toxina também, como, por exemplo, dor de cabeça, bruxismo, até mesmo estrabismo, quando a pessoa é vesga, né? Um tratamento com bastante sucesso usa esse tipo de toxina e a pessoa volta a ter, né, os olhos alinhados. Então, além da estética também, essa toxina acaba sendo importante para terapias, tá? Essa salmonelose, ela é diferente daquela febre tifoide. Ambas as doenças são causadas pela salmonela, só que aquele caso da febre tifoide é uma salmonela que causa, né, uma doença mais intensa, a febre realmente mais intensa. Essa salmonelose aqui é a doença que a gente mais está acostumado, que mais causa diarreia na população, né, que tem a maioria dos casos de surtos alimentares no Brasil relatados, é essa salmonelose, por outro tipo de bactéria chamada salmonela entérica do tipo entérica, tá? Essa aqui, basicamente, ela vai causar enterocolite, que é uma inflamação no intestino delgado e no intestino grosso, tá? Então, ela pode, às vezes, até produzir alguma toxina para poder invadir as células, mas não passa muito, né, de uma diarreia, de uma náusea, de uma dor de
barriga e depois realmente com o tempo, a maioria das vezes ela se cura sozinha, né, tomando água e repondo, né, os sais, tá? Então essa salmonelose ela é mais comum, muito mais comum que a febre tifoide, mas ela é mais branda, ela tem casos de letalidade quase zero. Aqui a gente tem a bactéria chamada Escherichia coli, que ela é muito comum, tá? Ela vive dentro de nós. Existem Escherichia coli vivendo dentro do nosso intestino, né? E não causando doença alguma, tá? O perigo é realmente quando ela sai do local normal dela ali de atuar e ela vai parar no alimento e depois ela é ingerida. Então, tem alguns tipos de Escherichia coli que não causam doenças e vários outros tipos que causam doenças. Aqui embaixo, ó, eu coloquei os tipos principais de Escherichia coli que causam doenças. Tem algumas que invadem as células, tem algumas comuns mais no público infantil. Essa aqui de baixo é um tipo de Escherichia coli que produz uma toxina muito realmente grave, que é essa toxina chamada Shiga, tá? Então depende muito de qual tipo de Escherichia coli está infectando. Pode ser uma infecção ou uma intoxicação mais branda ou uma realmente mais severa. Aqui nesse exemplo, nessa figura da direita, a gente tem uma pessoa, né, se alimentando por um pedaço de carne com a Escherichia coli, e aqui 4 células em destaque do intestino, né? Eu já falei para vocês lá em vírus que as bactérias e também os vírus, eles conseguem destruir as microvilosidades intestinais, né? Então, em vez do alimento ele passar normalmente pelo nosso tubo digestório e a gente adquirir, né, os nutrientes desse alimento, né? Quando essas bactérias ou os vírus destroem essas microvilosidades, a diarreia passa, né, rápido ali. Então, nem dá tempo do alimento passar pelas células, ser absorvido, né, ser digerido completamente, o alimento já vai embora, né, sem um aproveitamento daqueles nutrientes. Pessoal, percebam que aqui nesse desenho tá uma carne, mas eu nem gosto de colocar qual alimento transmite qual doença, porque isso é muito incerto, né? A gente tem alguns alimentos, assim como a Escherichia coli, por exemplo, ela vive dentro de animais de sangue quente, óbvio que vai ser mais comum a gente ter Escherichia coli de origem animal, só que a gente tem um fator chamado contaminação cruzada muito importante nas cozinhas, nos restaurantes, na nossa casa. Então, não adianta eu falar para vocês que determinado alimento transmite certa bactéria, porque pode acontecer contaminação cruzada, né? E um alimento que tinha bactéria X, por uma faca, um utensílio, um prato, acabou passando essa bactéria para outro alimento Y, que não tinha nada a ver. Então, é muito complicado a gente falar que um alimento, um tipo de alimento pode contaminar, né, mais fácil do que outro. As bactérias podem contaminar muitos alimentos, tá? Vamos então para o Campylobacter jejuni. Não é à toa que ele tem esse nome. Jejuni vem de uma parte do intestino chamado jejuno. Olha como ele é aqui, ó. A gente estudou lá as morfologias, né? Morfologia espirilo, tá? E esse tipo de bactéria tá muito relacionado com aves domésticas, mas como eu acabei de falar para vocês, eu não vou falar que somente vai ter na carne de frango comum, mas não é somente na carne de frango. E pode causar normais sintomas de todas as infecções que a gente está vendo por aqui, tá? A listeriose é uma doença causada pela bactéria chamada Listeria monocytogenes, né? Então tá aqui a forma da listeriose não, a forma da listéria em bacilo, né? E os flagelos, lembra como chama? Os flagelos peritríqueos, tá? Então, uma característica da listéria, pessoal, é que ela pode invadir alguns órgãos, chegando inclusive no cérebro e causando meningite. Tá? Então, não é todo caso, né? Lógico, mas ela pode acontecer. É comum acontecer casos de meningite por bactéria da espécie Listeria monocytogenes, tá? Bacteremia é bactéria presente no sangue, tá? Então, bacteremia causa infecção geral. A mesma coisa que sepse. E
essa bactéria ela é resistente, então ela suporta o frio, ela suporta ácido, condições salinas, né? Numa certa proporção, ela é mais resistente que a maioria das outras bactérias alimentares. Então, você colocar um alimento na geladeira, achando que vai, né, impedir o crescimento da listéria ou matar, ela realmente não vai sofrer tanto com frio, ela é resistente, tá bom? Geralmente a geladeira, sim, ela retarda, né, a multiplicação das bactérias. O frio, para uma grande quantidade de bactérias, deixa as bactérias mais, né, retraídas, elas não se multiplicam tanto. Mas isso não é regra. Tem bactéria que adora o frio para crescer. Então tem bactéria que quando você coloca o alimento na geladeira, aí que ela vai gostar do geladinho. Então varia muito, tá? E é mais comum, então, a listeriose aparecer em pessoas que já estão debilitadas, como grávidas, idosos, crianças, pessoas com algum outro tipo de doença, tá bom? Vamos falar, então, agora por último não, por penúltimo, na intoxicação por Bacillus cereus. Bacillus, pessoal, é outro gênero que também produz esporos, tá? Então, importantes em alimentos, as bactérias que são importantes que produzem esporos são do gênero Clostridium e Bacillus, tá? Clostridium eu já falei, algumas espécies do gênero Clostridium, Bacillus também conseguem produzir aquele esporo resistente que, então, a resistência dessa bactéria realmente fica muito grande. Além disso, produz toxina também. E essas toxinas do Bacillus cereus, elas não são destruídas facilmente pelo calor. A gente fala que elas são termoestáveis. Enquanto aquelas toxinas que eu falei para vocês dos Clostridium, elas eram destruídas no calor, aqui não. Então você pode cozinhar um alimento que a toxina presente, ela persiste e ela fica ali, podendo causar uma intoxicação grave, inclusive, tá? Tem dois tipos de toxina que pode causar desde náusea e vômito, a diarreia, né, e dor. E ela não é à toa que ela recebeu esse nome, né, a espécie Bacillus cereus, porque ela está realmente ligada com arroz, com cereais que, por exemplo, são feitos, né, com uma temperatura relativamente alta, você coloca ali para cozinhar e depois esses alimentos são deixados em temperatura ambiente para esfriar. Então, muitos casos foram relatados, né? Até ficou conhecida como a síndrome do arroz frito, a intoxicação por Bacillus cereus, porque deixa ali o arroz, né, esfriando, depois daquele almoço, o povo se serve e o arroz fica ali ainda, né? Então, aquela toxina que tá ali no arroz pode infectar a galera, né? Comendo o arroz que não é diretamente colocado na geladeira, tá? Então, essa toxina, ela é realmente potente. E por último, vamos falar da shigellose ou disenteria bacilar, que é causada pela Shigella, tá? A pronúncia é Shigella. Ela produz essa toxina, né? Parecida com aquela toxina lá das Escherichia coli. Eu falei uma toxina chamada Shiga. Então, ela produz essa toxina Shiga aqui também, que pode ser grave, pode levar uma pessoa a ter uma diarreia absurda, de você ter que ir até 20 vezes no banheiro, imagina só, né? Uma diarreia que você nem para em pé direito, né? Pode causar essa disenteria bacilar. Também é uma das causadoras de surto no Brasil, tá? Os 10 principais, ela tá entre as 10 principais causadoras de surto no Brasil por alimentos. Então aqui só um exemplo de como que ela invade as células intestinais, destrói, né? E acaba driblando o sistema imunológico, porque ela se duplica, ela vai se multiplicando dentro das células do intestino, essa filha da mãe, né? Então as células do sistema imune acabam não achando ela, tá? Então ela pode resistir mais porque ela dribla o sistema imunológico. Beleza, pessoal? Então, eu falei algumas, né, das principais doenças e a gente fica, então, por aqui nessa aula grande, né, dividida em várias partes sobre as bactérias, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais.